Olá, pessoal! Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das decisões mais importantes e, com certeza, mais esperadas do direito previdenciário brasileiro. Estou falando do julgamento do tema 1162 pelo STJ, que, finalmente, colocou um ponto final na controvérsia sobre o auxílio-reclusão. É um benefício que, vamos combinar, é cercado de polêmica e desinformação, mas que agora tem regras bem claras. Vamos entender tudo. E para começar, vamos direto ao coração do problema. A pergunta que acendeu toda essa discussão. Foi exatamente isso que chegou ao STJ no caso que virou o líder dessa grande revisão. Pensem na situação. O pai de 3 crianças foi preso. O último salário dele passava do teto da baixa renda por míseros R$ 135,38. E aí, seria justo negar a proteção social para a família inteira por causa disso? Essa pergunta é o que nos leva diretamente para a controvérsia jurídica. Para a gente não se perder, vamos seguir um roteiro bem simples. Primeiro, vamos desmistificar o que é esse benefício. Depois, a gente analisa o critério da baixa renda, que é o centro de tudo. Vamos passar pela grande mudança na lei, que aconteceu em 2019, e, claro, chegar na decisão final do STJ, fechando com os impactos práticos disso tudo. Ok, então vamos começar pelo começo, pelo básico. Afinal, o que é o auxílio-reclusão? E mais importante, para quem ele realmente serve? Olha, isso aqui é o ponto-chave, viu? É fundamental entender que o auxílio-reclusão que está lá na Constituição é um benefício de natureza previdenciária, ou seja, ele é contributivo. Não é uma esmola, não é um favor do Estado. É uma proteção social, muito parecida com uma pensão por morte, só que aqui a gente fala de uma morte civil temporária. E o dinheiro vai para os dependentes, esposa, marido, filhos, e não para a pessoa que está presa. O objetivo é um só: suprir a ausência daquela renda que sustentava a casa. E esse slide é ótimo, porque ele basicamente joga por terra as fake news mais comuns sobre o benefício. Não é um salário de bandido. É um direito dos dependentes de um trabalhador que contribuía para o INSS. E os requisitos hoje em dia estão ainda mais rígidos. Desde 2019, precisa ter uma carência de 24 meses de contribuição e a pessoa tem que estar presa em regime fechado, ou seja, não é para qualquer um. Pronto, agora sim a gente chega no ponto nevrálgico, no que gerou toda essa briga judicial, o tal do critério de baixa renda do segurado. Como é que se define e como se aplica essa regra? E aqui a gente entende o porquê de o STJ ter que entrar em campo. Existia o que a gente chama no direito de dissenso jurisprudencial, que nada mais é do que uma baita confusão. De um lado do campo tinha juiz que aplicava a regra ao pé da letra, passou um centavo do teto, já era, não tem direito. Do outro lado, tinha juiz que olhava para os princípios, para a razoabilidade, para a proteção social e permitia o benefício quando o valor que passava do teto era insignificante. Essa falta de um padrão único gerava uma insegurança jurídica gigantesca. E aí, no meio dessa discussão toda, chega 2019 e uma mudança na lei vira a mesa e altera completamente as regras do jogo. Essa linha do tempo aqui ilustra a mudança de forma brilhante. Antes, o sistema olhava só para o último salário. Isso podia criar umas distorções enormes. Imagina, a pessoa fez umas horas extras, recebeu um bônus e justamente naquele mês, por azar, o salário passou do teto e a família perdeu o direito. A nova regra, que calcula a média dos últimos 12 meses, veio para trazer um critério mais objetivo, mais justo, para entender a real situação econômica da pessoa. E com todo esse histórico, com essa confusão de interpretações e uma lei nova na mesa, o Superior Tribunal de Justiça foi chamado para botar ordem na casa, para dar a palavra final e unificar o entendimento para o Brasil inteiro. Então, a tese que o STJ afirmou foi, digamos, bem inteligente. Ela dividiu a questão em duas. Para as prisões que aconteceram antes da mudança na lei de 2019, quando o critério era aquele do último salário, a Corte diz, ok, vale a jurisprudência que permitia flexibilizar em casos de valores pequenos. Mas para as prisões que ocorreram depois da nova lei, o STJ foi categórico. O critério da média dos últimos 12 meses é o objetivo e ponto final. Não cabe ao juiz ficar flexibilizando. E essa citação do ministro relator, o Teodoro Silva Santos, é perfeita para a gente entender a lógica por trás da decisão para o período antigo. A flexibilização não era um jeitinho brasileiro, era uma forma de honrar o propósito, a alma do benefício, que é a proteção social da família que, de uma hora para outra, perdeu seu provedor. Era para evitar que uma diferença de centavos causasse um desamparo completo. Certo, a tese é essa. Mas e aí? No mundo real, no dia a dia dos processos, o que essa decisão significa na prática?
Vamos analisar as consequências. Agora, atenção aqui, porque essa talvez seja a parte mais importante e sofisticada da decisão, a chamada modulação de efeitos. O que o STJ fez foi o seguinte: ele agiu para proteger a segurança e a confiança das pessoas. A regra nova e rígida só vai valer de verdade para o futuro, para prisões que acontecerem a partir de 27 de novembro de 2024. Para aquele período de transição entre a lei de 2019 e essa data, a flexibilização ainda pode ser usada. E muito importante, quem já conseguiu benefício na justiça com base nas decisões antigas pode ficar tranquilo, não vai precisar devolver nada. Então, para resumir a ópera, os impactos são gigantes. Primeiro, e mais importante, segurança jurídica. Acabou a briga, agora todo mundo sabe qual é a regra. Segundo, milhares de processos que estavam parados no Brasil inteiro vão finalmente andar. Terceiro, para o futuro, a decisão é mais conservadora, ela prestigia a regra objetiva que o legislador criou e, por fim, ela protege o passado, respeitando a confiança das pessoas nas decisões que já foram tomadas. E com isso, a gente chega na nossa reflexão final. A decisão do STJ, ao criar esses dois regimes diferentes, um mais flexível para o passado e um super rígido para o futuro, será que encontrou o equilíbrio perfeito entre a necessidade de ter uma lei clara e a de garantir a justiça social para quem mais precisa? É uma questão que, com certeza, ainda vai gerar muito debate. E aí, gostou dessa análise mais a fundo? Se este nosso papo ajudou a clarear um pouco as ideias sobre esse tema tão complexo, já sabe, né? Se inscreve aqui no canal, deixa aquele like para fortalecer, isso ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo aprofundado como este. Muito obrigado pela companhia e até a próxima!